Gravando a aula. A atividade do Simples Nacional, a primeira atividade, que foi o primeiro cálculo da atividade 5, eu tinha um erro no meu cálculo. Na verdade, a primeira alíquota de comércio era 7,67. Aí ele mudou um pouquinho o valor. Eu vou colocar para vocês aí, vou printar para vocês novamente o primeiro cálculo, tá? E aí vocês atualizam de vocês aí. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida no Simples Nacional, a gente pode ir direto para o cálculo do lucro presumido, que seria a atividade 2. Mas fiquem à vontade, se quiser que a gente volta lá no Simples, tira alguma dúvida, verifica se alguma coisa não bateu no cálculo de vocês, a gente volta, senão a gente segue para o cálculo do lucro presumido. Aí fica a decisão de vocês, ver o que vocês acham mais conveniente a gente fazer. Se a gente vai direto para a atividade 2 ou se a gente volta na atividade 5 e tira alguma dúvida, alguma divergência que encontrou no cálculo de vocês. E aí, pessoal, o que é que vocês me falam? Vamos para a atividade 002, que é sobre lucro presumido, ou a gente fala um pouco da atividade do Simples Nacional? Vocês conseguiram responder alguma dessas duas atividades? Beleza, então vamos falar um pouco da atividade 005, tá bom? Ok, vamos lá. Nessa atividade 005, deixa eu começar a compartilhar a tela para ver se vocês conseguem enxergar. Boa noite, povo lindo. Vamos relembrar. O agricultor André Souto, de 55 anos, chegou a ficar internado no quarto andar do Hospital Espanhol.
Beleza, vamos lá. Eu vou falar de uma por uma, questão por questão, analisar. Tá? Vamos analisando uma por uma. Né? A gente vai observando questão por questão e aí vocês vão pontuando se está dando divergência ou não está dando. Elton, você tem notícia do Vinícius? Ele vai participar? Não, manda mensagem aqui para ele aqui. No Manda caso, mensagem para ele aí, de repente ele nós vamos participa. corrigir a qual? A 5... Nós vamos começar com a 5. Vou calcular, olhar, porque assim, eu vi que alguns cálculos meus, alguns índices deu um pouquinho diferente, então nós vamos dar uma passada na questão, na atividade 5. Depois que a gente tiver satisfeito na atividade 5, a gente vai para a atividade 2 do lucro presumido, beleza? Do lucro presumido. Ah, caramba, tinha essas duas. Beleza. Aí, lembrando, pessoal, eu preciso que vocês façam as atividades nos intervalos, porque assim, eu preciso que vocês participem fazendo para que a gente encontre as dúvidas que estão acontecendo à medida que vocês vão fazendo e a gente poder trabalhar essas dúvidas. Não adianta nada eu vir para cá só mostrando as respostas se você não faz. Porque se você não faz, a dúvida não aparece. Se a dúvida não aparece, eu não tenho como trabalhar as dúvidas, entendeu? Eu vou presumir que está todo mundo acertando tudo. Então, eu preciso que vocês façam em casa. Depois que vocês tiverem feito em casa, mostra as dúvidas. Aí a gente vai naquelas dúvidas e pontua basicamente as dúvidas. Acho que o Vinícius chegou, né? Cheguei. Opa, beleza. Essas daí, Tranquilo. só a primeira aí que o meu cálculo deu 10, deu 11,53, o do senhor deu 11,43, eu refiz, não... Não, fui eu. Tem um cálculozinho meu que tá errado, eu já atualizei, tá? Então, vocês estão enxergando a minha tela aí? Vocês podem observar aí o primeiro cálculo, tá vendo? Então, do anexo 1, depois que eu atualizei que tinha um erro ali na alíquota, tinha um erro, estava 14,2 em vez de 14,3. Então, deu 11,53, o ICMS deu 3,86, o PIS 0,32 e o COFINS 1,47. Então, o primeiro, que seria sem ICMS, você pega os 11,53 menos 3,86 dá 7,67. O segundo é o anexo 3 puro, sem nem tirar nada, né? Então, você pega os 17,1. O terceiro seria o valor da alíquota do anexo 1 menos os 3 impostos, menos ICMS, PIS e COFINS. Então, eu peguei o 11,53, tirei o 3,86, o 0,32 e o 1,47. Ficou 5,88. No último, aqui, 11,53 o valor total, não tem desconto nenhum. No transporte de cargas, o que a gente faz? A gente pega os 17, que é o anexo 3, certo? Subtrai os 5%, porque lembra que o máximo do ISS é 5%, então a gente tira os 5% e adiciona o 3,86, que é do ICMS. Vou até corrigir aqui, vai dar um pouco diferente, dá 15,87. E o último, que é a letra F, aluguel de bens, você tira somente o ISS, então pega os 17,01 e tira os 5%, que dá os 12,01. Comparem com o cálculo de vocês aí, verifiquem se está batendo os dígitos. Se não estiver batendo, a gente pode discutir, a gente pode trabalhar em cima disso daí. Porra. Não, meu tá tudo bem. Tudo certinho aí, Elton? Tudo. Deixa eu botar aqui. E aí a gente vai para o próximo já para finalizar o próximo. Se você estiver escutando choro de criança aí, fala. Tem um fundozinho lá longe, mas é pouca coisa. Os caras aqui é chorão demais. Os meus é da hora que acorda, até na hora de dormir de novo é chorando. Maria, é o que? Fome? Não é nem comer. Tranquilo, é de boa. A hora está dizendo ali que o dela deu 5,82. Vamos analisar ali a hora. Foram 11,53 menos 3,86 menos 0,32 menos 1,47. Dá o 5,88.
Compara aí para ver onde é que está dando a diferença no seu aí, para o seu está dando 5,82. Aí já é uma diferença relativamente grande, né? Mais de quase 6 décimos. Conseguiu identificar o seu aí, Áurea? Opa, voltemos lá então. Vamos lá, tirar a dúvida aí. Então, a hora que eu fiz foi pegar os 11,53, que é a alíquota total, menos esse, que é menos esse e menos esse daqui. Dá o 5,88. Vamos ver qual é a diferença sua aí, de repente, algum cálculo, arredondamento, alguma coisa desse tipo. Observa aí para ver. Ah, foi arredondamento. Pode acontecer, um arredondamentozinho ali, não dá muita diferença não. Eu trabalho com 2 casas só. Aí está de boa. Primeira questão, ok, gente? Posso ir para a próxima? Tudo tranquilo? Vinícius, tranquilo? Bateu o valor com o seu aí, o cálculo? Oi? Tá me ouvindo, não? Sim, agora melhorou. Estava muito longe. Conseguiu, deu certo aí o valor? É porque eu tô comendo cuscuz aqui. Deu certo, sim. Oh, que maravilha. Nada como um cuscuz com a carne de sol. É. Bom, a Maria Eduarda estava online. Não sei se ela voltou, se ela caiu. Tá tranquilo? Maria Eduarda está aí? Deixa eu ver. Não, acho que a ligação dela se perdeu. E os outros? Fechou certinho lá? Isso, tudo certo? Bateu com o seu? Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Ok, gente. À medida que encontrarem qualquer divergência, a gente para e volta o cálculo, viu? Por favor, vamos seguir nessa direção. A questão número 2, basicamente são 3 anexos, tá? A gente tem ali anexo de indústria, a gente tem anexo de comércio e a gente tem anexo de serviço. Lembrando, no caso do serviço de aluguel de bens, a gente pega o anexo 3 e não calcula o ISS. Então, o cálculo ficou esse daí, ó. Na primeira atividade, indústria sem o ICMS, então a gente vai lá no anexo 2, calcula o ICMS 32%, a gente pega o valor dos 9,86 multiplica por 32%, a alíquota fica 9,86 menos 3,16 que é o ICMS. Você vê que dá um pequeno arredondamento do ICMS do anexo 2 para o anexo 1, é coisa pouca, mas dá. Na letra B, a gente tem o anexo 1 sem ICMS, sem PIS e sem COFINS. Então, a gente calculou lá, deu 9,36, tá? O valor do percentual. As alíquotas ficaram 3,14, 0,26 e 1,19. Subtraímos todas as três dos 9,36, a gente chega no 4,77. No aluguel de veículos, a gente pega a alíquota normal dos 3,89, subtrai os 4,51, que é o ISS, a gente chega nos 9,38. E na parte de manutenção não tem subtração nenhuma, apenas os 13,89. Esses daí são os valores. Bateram com o de vocês? Como é que tá aí, Elton? Fechou essa letra B? Vinícius? Show de bola. Então, assim, o cálculo do simples, vocês vão observar, ele não é tão difícil. A questão dele é que você tem que prestar muita atenção. Se você der uma escorregadinha na atenção ali, você pode botar uma vírgula igual eu. A alíquota era 14,3, eu botei 14,2. Já dá diferente. Então, assim, se você prestar bem atenção,
não perder a atenção na hora que você está fazendo o cálculo. Não é um cálculo muito difícil, não. Ele é bem tranquilo. O restante de vocês fechou o número também? Deu certo? Todo mundo? O comércio está sem ICMS porque na atividade, ó, na atividade 5, aqui no número 2, você tem aqui venda de mercadorias com substituição. Verdade, cara. Tem um erro aqui, ó. Ninguém me falou, ó. Eu cometi um erro aqui também. Na letra B não tem substituição de ICMS, é apenas PIS e COFINS. Calma aí, vamos lá corrigir agora. Então a gente tira apenas PIS e COFINS. Deixa eu tirar o ICMS daqui. Pronto. Valeu aí quem chamou minha atenção para isso. Com isso Letra eu vou B. apagar esse 3.14 daqui e aí fica 7.91. Deixa eu atualizar aqui, deixa eu printar e atualizar lá. Tá vendo o que acontece? Às vezes faz na pressa e aí acaba acontecendo isso. A pressa é sempre inimiga da perfeição. É o 2, né? Exatamente, já está aí atualizado Letra B. sem removendo o ICMS. Valeu, Rayane, valeu por lembrar a gente aí, muito obrigado, tá? No caso, professor, a letra B não tem ICMS, né? Exatamente. A letra B, pelo que a gente viu lá, ele só tira fora o PIS e o COFINS. Eu acabei colocando ICMS. Áurea, na verdade é o seguinte, por que a gente tira o ICMS da letra C? Porque aluguel não tem ISS, você não paga ISS em aluguel. Então, se você for lá nos nossos slides, vocês vão perceber que aluguel de bens é o valor do anexo 3 sem o ISS. É por isso que a gente tira. Toda vez que for aluguel, a gente vai ter que tirar a alíquota de ISS, tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui, professor. Um minuto, tá? Tranquilo. Ajeita aí para a gente poder seguir. Vai gostar por mim, tá? Tu? Peguei, cara. Eu não sei onde eu coloquei aquela porra, não. Olha a boca, homem, não usa um palavrão desse na aula, tá gravando. Foi mal. Professor, Pois não. tem como pôr só lá em cima para ver o cálculo da letra A?
Sim, pois não, vamos lá. Você quer que eu coloque sobre o cálculo? Isso. Aqui na letra A, aqui nesse número? Isso, que o meu deu muito diferente. O meu tá com 8,75 final. No meu cálculo, no caso, seria 11,53 vezes os 3,86 do ICMS. Seria 11 vezes quanto? Não, 11,53 menos 3,86. Qual foi É o que a valor da minha sua alíquota final ela cheia? ficou com 12,86. A sua alíquota foi 12,86? Isso. Vamos analisar. Deixa A minha eu alíquota fazer o foi o cálculo. seguinte: 3.145.968 vezes 14,30 menos 87.300, que era o valor dedutível. Pega esse valor e divide por 3.145.968. Ah, tá. O erro é que o meu tá no anexo 2. No anexo E é anexo 2. 1. A tabela é anexo 1 e o meu foi para anexo 2. Mas por que você colocou o seu no anexo 2? Oi? Mas por que você botou o anexo 2? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu entender. Será que foi na hora de olhar? Você confundiu um com dois e passou por dois sem perceber? Provavelmente, porque aí em cima tá igual, sem ICMS. Acho que foi só Então na deve hora ter do sido cálculo isso. mesmo que Na hora do troquei. cálculo. Atualiza aí para ver se chega no número para a gente poder seguir. Beleza, só um minuto. Tá. Beleza, vamos seguir? Ok? Então, a número 2, tranquilo, todo mundo já conseguiu chegar. Vamos para a número 3, tá? Aqui na número 3 a gente tem indústria, comércio, transporte e manutenção. Então, nós pegamos o anexo 2, o anexo 1 e o anexo 3, que seria para serviços. Pois não, Neide?
Mercadoria própria é indústria, Neide. Onde é que você viu mercadoria própria? Em qual questão é? Em qual questão é, Neide? Que você está falando do anexo 2? A segunda? Vamos lá ver. Na segunda é indústria na letra A. Na primeira parte, Neide, aqui é indústria. Ó. Mercadorias próprias, a primeira, anexo 2. A segunda, anexo 3, porque tem a palavra terceiros aqui. Então, na segunda, a primeira é indústria, anexo 2, e a segunda, comércio, anexo 1. Que eu acho que a que estava dando confusão era na primeira, não era na segunda questão, não. Vamos continuar então. Vamos voltar para lá. Bom, a terceira questão está aqui. Vamos ver a questão, ela está bem aqui, ó. Então, a terceira questão nós temos mercadorias próprias, indústria, aqui, ó, indústria. Mercadorias de terceiros, aqui é comércio, aqui. Mercadoria de terceiros, comércio. Transporte de cargas interestadual, então tira o ISS, coloca o ICMS. E serviço de manutenção a gente não tira nada. Né? Então, como ficou? A primeira, industrialização anexo 2, pura, nua e crua, não tem nenhuma diferença, não tem que tirar nada. Tá? A segunda, que é comércio, anexo 1, tem que tirar o ICMS, PIS e COFINS, conforme está escrito aqui. A terceira seria seu ISS com ICMS. E a última, serviço de manutenção, apenas anexo 3, puro, nu e cru. Aí eu calculei os anexos aqui, tranquilo, calculei o valor do ICMS, 3,65, PIS 0,30, 1,39 aqui. Na primeira é o cálculo nu e cru, deu 11,37, sem tirar nada. Na segunda, eu pego os 10,90, subtraio o valor do ICMS, do PIS e da COFINS. Na terceira, eu pego o valor do anexo 3, que é 16,11, menos 5% do ISS, que é limitado a 5%, mais os 3,65, que é de ICMS. Dá os 14,76. E o último é simplesmente o valor cheio do anexo 3, 16,11. É essa daí a questão. Bate com o de vocês aí, deu certo? Alguma dúvida? Vinícius, tranquilo? O Elton e Vinícius, tudo bem? Deu certo aí o valor?
Então, podemos continuar? A próxima questão, a questão número 4. Vamos lá. Nós temos aí, são 4 cálculos completamente diferentes, porque em vez de você ter uma mesma empresa, um mesmo faturamento, você tem vários tipos de empresas e vários tipos de faturamento. Então, no primeiro, eu fiz o cálculo. Primeiro, a gente tem aqui comércio, já está bem claro aqui que é uma atividade de comércio, tá? Então, sendo uma atividade de comércio, a gente usa o anexo 1. O valor do faturamento de 968, então a gente pega 10,70, 22.500 de dedução, que é o anexo 1, e divide pelo próprio valor do 968, a gente encontra 8,38. O ICMS ficou 2,81, o PIS 2,76 e o COFINS 1,07. Para chegar na alíquota, a gente pega o 8,38, subtrai os 2,81, o 0,23 e o 1,7 por conta da substituição que nós temos ali de PIS, COFINS e ICMS. Elton? Oi. Você falou alguma Professor, coisa? Não, eu falei só aqui. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor aqui, que é em relação a esse serviço aí, tipo transporte interestadual anexo 3. Porque quando eu estava resolvendo, eu observei um detalhe, que tipo, lá nos impostos, lá não tem a opção ICMS. Aí, essa é a minha dúvida, por que não cabe? Exatamente. Nessa questão D, você tem que usar 2 tabelas. Você tem que usar o cálculo da tabela 3 para calcular a alíquota principal e o ISS. E você tem que refazer o cálculo usando a tabela 2 ou a tabela 1, eu prefiro a tabela 1, que é mais fácil, para calcular somente o ICMS. Saquei. Olha, você tem a opção de não acompanhar, tentar se desligar, se não der certo, se não conseguir conexão, eu vou pegar a gravação de qualquer maneira e vou carregar lá no YouTube, você consegue assistir lá quantas vezes precisar, tá? A gente tá aí nessa pandemia, então a gente tá com essa dificuldade, às vezes à noite, nesse horário, tá todo mundo fazendo aula no Brasil, então a internet não fica tão boa, mas vocês têm a opção, eu vou gravar isso que tá fazendo da gravação, eu coloco lá no YouTube, e aí você consegue assistir lá quantas vezes você quiser, tá bom? Mas se puder ficar aí, é sempre bom a gente estar junto. Se não puder também, uma boa noite para você e você pode assistir lá depois a aula, depois da gravação, tá bom? Então, continuando, Elton. Na primeira aqui deu os 4,27, tá? Na segunda letra, que é o anexo 2, nós temos esse anexo 2, que é próprias, então é indústria, por isso que é anexo 2, e essa indústria a gente tem que tirar PIS e COFINS, porque eles estão substituídos conforme está escrito aqui na atividade. Então eu fui lá, calculei o anexo 2 com aquele nível de faturamento, com faturamento de 2.859.000, descobri o valor do PIS e COFINS, 0,29 e 1,35, fui lá e fiz a subtração. Peguei os 11,71 menos 0,29 menos 1,35, dá os 10,07, multipliquei pelo valor do faturamento e fechei o número. Tá? No segundo, construção civil, anexo 4, bruto, não tem nada para descontar, então peguei o valor total do faturamento vezes o enquadramento, menos o valor dedutível, e a gente encontrou esse 16,09, fui lá e apliquei os 16,09. E, por último, aquilo que eu falei com o Elton, você é obrigado nessa letra D a calcular 2 tabelas, não tem como você fazer sem as 2 tabelas. Então, usa a tabela 3 para fazer o primeiro cálculo, tá? Na tabela 3 a gente encontrou aqui os 12,20, vezes os 33,50 a gente encontra o 4,09, que seria o ISS dessa tabela. E aí você refaz o cálculo usando a tabela 1, e encontra o valor do ICMS, que é 2,78. Então, o que é que você faz? Você pega os 12,20 menos 4,09 mais 2,78. Essa é a ideia do que você tem que fazer ali para poder fechar, para poder trabalhar esses números. Tá?
Seria essa a questão número 4 e última questão da atividade. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para pegar tudo. Pronto. Aí, verifique se deu igual para vocês aí, verifique se os valores estão batendo. Se não estiver batendo, a gente já vai ver qual que é a diferença que tem aí, porventura. Deixa eu ver o que foi que a Ara falou. Minha B, o zero está diferente. Minha letra B, PIS e COFINS. Vamos lá, vamos ver qual é a diferença. Eu peguei na letra B os 2859, 2859, 365 e 80, 14,7, 85 e 500, dividido por 2859,80. Tá? Vamos analisar aqui. Deixa eu ver. E eu posso pode ser 32,50. Deixa eu pegar as tabelas aqui. Espera aí, só um segundo. Vamos lá. Tabela 2, o valor do faturamento foi... Eu estou falando da letra B por enquanto. 2859, 265 e 80. 2859. Então, seria essa sequência aqui. Na quinta faixa, 14,70. Na quinta faixa, 14,70. E o valor dedutivo, 85,500. Ok? Então, na quinta faixa, nós temos o COFINS 11,51 e o PIS/PASEP 2,49. Então, eu pego 11,71 vezes 2,49 e os 11,71 vezes 11,51, que é os percentuais, 0,29 e 1,35. Aí, o que eu faço é pegar os 11,71 menos 0,29 menos 1,35 aqui. Olha se bateu aí com o de vocês. Na área, testa aí para ver se fechou de vocês aí o cálculo, onde é que deu a diferença. Será que foi arredondamento? Testa aí para ver se conseguiu fechar. Corrigiu aí, Aura, agora então? Beleza. Então, enquanto você calcula aí para ajustar, eu vou para o anexo 3, que as meninas disseram que o meu percentual aqui de SS está muito alto. Vamos ver lá. Então, anexo 3 aqui na nossa tabela. Pronto.
qual é o valor do faturamento? 937.457. É aqui nos 16, 35.640. E a quinta faixa é 32,50. 32,50, eu coloquei 33,50, que é 32,50. Deixa eu corrigir o meu cálculo aqui. 32,50, pronto, 3,87. E na terceira aqui, na quarta faixa, 33,50. Esse ICMS está certo. Então, esse número aqui, na verdade, é menos 3,97 mais 2,78. Pronto, corrigido. Eu vou printar e colocar a resposta lá no meio aqui. Pronto. Vamos ver. Olha se bateu com o de vocês aí agora. Tá tudo certo? Podemos finalizar? Tá tudo certinho aí agora? O ICMS é 33,50. Quer ver? Ó, a gente tem aqui o faturamento de 937, então a gente vai lá na alíquota do Simples Nacional, que tem o ICMS aqui. A quarta faixa é 33,50, ó, que é a do 900, tá vendo? Aí eu pego, calculo o valor, que é 10,70, que é a quarta faixa, 10,70, 22.500, então, ó, 10,70, 22.500, deu 8,30. Aí 33,50 de 8,30 dá os 2,78. Então, os 32 ali é apenas no ICMS, no ISS, os 32 é o ISS, o ICMS dá os 2,78. Conseguiram fechar o número aí? Tá tudo bem? Posso continuar? Entendeu, Rayane? Alguma dúvida? Bom, os 8,30, Rayane, eu tirei do cálculo do anexo 1. Então, eu refaço o cálculo
porque a alíquota de ICMS ela só aparece no anexo 1 ou no anexo 2, então eu não posso tirar os 33,50 do anexo 3, eu tenho que refazer o cálculo. Nessa situação, eu fiz dois cálculos, eu fiz o cálculo do anexo 3 e o cálculo do anexo 1. Então, o 8,30 é a conta feita pelo anexo 1. Então, eu refaço o cálculo inteiro usando o anexo 1. Aí eu encontro 8,30, multiplico pelos 33,50, eu encontro 2,78. Posso continuar agora para a atividade 002? Tranquila, a atividade de Simples Nacional. Vocês entenderam o Simples Nacional? Aprenderam como é que faz o cálculo? Tem alguma dúvida? Vinícius, Elton, algum problema? Conseguiram fechar o de vocês aí? Tá tudo certinho? Posso seguir em frente? Então, vamos lá, meninos. Aqui na atividade de lucro presumido, tá? Nós temos aqui a nossa primeira atividade de lucro presumido. Eu vou fechar, então, a atividade 5, que não tem mais necessidade. Vou fechar aqui também as tabelas e nós vamos para a atividade número 2. Então, veja só, nessa atividade nós temos uma empresa que tem comércio e prestação de serviço. Essa empresa tem desses 3 meses de operação aí, janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre do ano. Nós temos que calcular o PIS e COFINS somente do último ano, é o que ele está dizendo aqui, ó, vocês estão percebendo que ele está fazendo isso aqui, ó. Então, o PIS e COFINS é somente o último mês, somente o mês de março,
e a contribuição social e imposto de renda referente ao trimestre inteiro dentro do lucro presumido. Então, vamos tentar começar aqui, vamos copiar a tabela lá para o nosso cálculo, para facilitar. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso cálculo. Pronto. Está aqui. Então, nós temos esses números aí, janeiro, fevereiro, março, para essa nossa atividade aí. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ficar fácil de vocês enxergarem, certo? Deixa eu tirar esse formato aqui, colocar no formato normal. E aqui nós temos a nossa atividade número 1 aqui, os nossos valores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para calcular o PIS e COFINS, eu vou calcular a base de cálculo. Então, a base de cálculo de PIS e COFINS somente do mês de março, tá? Como ele falou, apenas o último mês. Então, o que que entra na base de cálculo de PIS e COFINS? Somente as duas receitas operacionais dessa empresa, que seria a comercialização e a prestação de serviço. Então, nós temos aqui somente essas duas atividades, a comercialização de serviço e prestação de serviço, e os valores de março nós temos aqui, ó. Tá? Nós temos aqui os valores de março. Somando os dois, nós temos que uma base de cálculo aqui de R$ 605.547. Então, nós temos que o PIS ele é 0,65%, muito fácil. E a COFINS ela é 3% de alíquota sobre o valor da base de cálculo. Então, a gente vai pegar a base de cálculo, multiplicar por 0,65% para encontrar o PIS, e vamos pegar a base de cálculo e multiplicar por 3% para a gente encontrar a COFINS. É essa aqui a conta que a gente faz para calcular essa questão aí. Tudo bem? Olha esse bate-conto de vocês aí. Então, eu vou printar aqui a tela para a gente colocar lá, ó, a resposta da primeira. Tá aqui a parte de PIS e COFINS, e isso aqui são os valores que a gente tem calculado. Verifiquem aí, por favor, se o valor bate com o de vocês. Alguma dúvida? Vamos lá, a hora de tirar é agora. Aproveitem aí, perguntem, se manifestem aí para ver se está tudo certo. Vocês vão perceber que no cálculo do lucro presumido ele é muito fácil. Não tem muita dificuldade, não. Só a questão do imposto de renda da contribuição que aparece alguma dificuldadezinha ali, mas ela é muito tranquila. No caso do imposto de renda da contribuição, eu vou fazer o quê? O primeiro passo que eu tenho que fazer é somar um total. Eu preciso do total do trimestre. Então, eu vou fazer uma soma aqui para a gente pegar os totais. Lembrando que eu tenho que somar separado, porque os percentuais são separados. Então, nós temos um total de... a gente tem um total de comercialização 2 milhões, de serviço 557 mil, receitas não operacionais 11 mil, receitas financeiras e ganho de capital 105. Então, o que nós vamos fazer aqui para ficar mais fácil para vocês? Então, a gente já tem o total. Então, deixa eu diminuir um pouco o tamanho aqui. Para a gente conseguir colocar na mesma página. Então, nós temos aqui, primeira parte, o percentual de base de imposto de renda. Tá? Assim que nós temos o percentual de base de CSLL. Tá? Nossa primeira parte do cálculo seria isso. Então, na primeira parte, o imposto de renda, nós temos 8% para comércio de mercadorias, conforme nossa tabelinha,
32% para serviço e as outras receitas é todo 100%, entra 100% no nosso cálculo. 100%, ganho de capital também 100%. A diferença do imposto de renda para a contribuição social é apenas a alíquota de 8, que onde é 8 vai para 12, e o restante é igual, não tem necessidade de diferenciar. Então aqui nós vamos ter a base de imposto de renda e a base de contribuição social. Muito fácil para a gente calcular a base. O que a gente faz para calcular a base? Eu multiplico por total vezes a alíquota de base. Então, a gente tem a base para imposto de renda em cada uma das receitas e a gente tem a base de CSL em cada uma das receitas. Ó. Bem separadinho, bem bonitinho aqui. O total de base é somente fazer uma soma simples. Eu faço uma soma do imposto de renda, a gente tem essa base do imposto de renda e da contribuição social, 595. Então, o lucro presumido ou base de cálculo, a gente pode até colocar essa informação aqui para ficar mais claro. Então, esse aqui é o lucro presumido, ou também chamado de base de cálculo do imposto. Então, o lucro presumido para imposto de renda, 503.439,47. O lucro presumido para contribuição social, 595.654,79. Seria essa a ideia que nós temos aqui. Para calcular o imposto de renda, muito fácil. O que funciona no imposto de renda? Simples. Alíquota de 15% sobre o valor total. E nós temos o adicional, que é a alíquota de 10% do que passa do limite de 60%, 60 mil no trimestre. Então, eu pego o valor da base e multiplico por 15%, eu encontro o valor do imposto principal. E o adicional, como é que eu faço? É um pouco mais complicado. Eu pego o valor da base, subtraio 60 mil, que é o meu limite, tá? O que passa de 60 mil eu pago, e multiplico por 10%, que é o valor da alíquota do adicional, seria esse o número. Somando os dois, nós temos que o imposto de renda para essa situação aqui vai ficar entre 119 e 859,87. Ei, professor, me tira uma dúvida aqui. Os 10% aí que foi em cima dos 503 mil, né? Não. Os 10% é sobre a diferença da base para 60 mil. Então, você pega a base, tira 60 mil do valor, que é o limite, ou seja, aquilo que passa de 60 mil, e aí você multiplica pelos 10%. Ok. No caso da contribuição social, não tem adicional, é 9% sobre o valor da base, muito simples. A gente pega o valor e multiplica por 9%, aqui muito fácil, vezes 9%, a gente já tem o valor da contribuição social. Então, nessa empresa, nós teríamos 119.859 para imposto de renda e 53.608 para contribuição social. Beleza, pessoal? Bateu o cálculo aí? É, sempre 9%, Rayane. É um cálculo fechado. Vou printar aqui o cálculo inteiro para vocês, para a gente poder seguir para a próxima questão. E aqui está a resposta final de todo aqui. Meninos, alguma dúvida? Vocês conseguiram fazer? Vamos fazer uma paradinha e vocês conseguem fazer? Se já fizeram, eu posso ir para a próxima. Eu quero que vocês façam o cálculo. Quero que vocês testem para verificar se os números estão batendo. Rapaz, vou ser sincero, essa daí eu não fiz, não. Então, copia aí rapidinho, faz a conta na sua calculadora aí para ver. Lembrando, e eu volto a frisar, volto a lembrar, eu preciso que vocês respondam às atividades. A ideia aqui é a gente corrigir tirando dúvida. Se vocês não respondem, a dúvida não aparece. Então eu preciso que quando chega nesse intervalo, nas aulas, nos finais de semana, nos dias que vocês conseguirem, façam as atividades, escrevam as atividades.
Eu vou dar então um tempinho para você copiar aí, Vinícius, para você atualizar o de vocês aí, verificarem, e vocês aproveitem e tirem dúvidas se precisarem, tá?
Tudo bem aí, galera? Vocês conseguiram? Conseguiu copiar, Elton? Tá tranquilo? Tô terminando. Ok. Às vezes eu fico falando só e depois é que eu vejo que o microfone tá mudo, velho. Pô, sacanagem. Prontinho, vamos continuar então. Vamos para a questão número 2, tá? É a mesma coisa da questão número 1 aqui. Você tem basicamente PIS e COFINS sobre o último mês, que seria setembro, e contribuição social e imposto de renda nos 3 meses de conta. A única diferencinha que nós temos nessa questão aí é que o valor do ganho de capital do último mês precisa ser calculado. Mas não tem nenhuma dificuldade nessa questão. Então a gente vai copiar aqui a tabela para a gente jogar para lá e nós vamos fazer esse cálculo aqui. Pronto. Nós temos aqui as atividades. A única coisa que falta completar aqui é o ganho de capital, que é muito fácil. O ganho de capital é o valor da venda, que foi 16.540, menos 6.600,50, que é o valor de custo. Tá? Seria esse aqui o valor do ganho de capital dessa nossa atividade aqui. Então, a gente vai fazer um total, como a gente fez no outro. Aqui são os totais de faturamento, né? E aqui nós vamos começar primeiro pelo PIS e COFINS. Deixa eu aproveitar aqui a nossa base de cálculo está aqui, só para confirmar aqui embaixo, para a gente não precisar redigitar. Então, nós temos aqui comercialização de mercadorias e prestação de serviços do último mês apenas. Lembrando que PIS e COFINS é apenas no último mês. Então, nós temos os dois números aqui.
Tem alguma coisa errada na minha conta aqui. Vamos ver o que é. Ah, tá. Pronto. Eu acho que todos eles aqui tiveram esse problema. Deixa eu ver. Não. Foi só o último mês. Foi só a última tabela. Calma aí que eu estou corrigindo, Rayane. Tem um erro na minha tabelinha de Excel aqui. Só um segundo. Pronto. Mais uma. Deixa eu calcular aqui. Pronto. E aqui nós já temos a correção. Beleza? Bateu com o seu e agora, Rayane, depois que eu fiz a correção do meu cálculo da minha tabela de Excel? Confere aí. Então, nós temos aqui, somando os dois, a gente tem o valor total do faturamento da base de cálculo sobre o faturamento do mês de setembro. Então, aqui é somente o mês de setembro. Vou até colocar aqui para a gente lembrar. Então, é somente o último mês, setembro. Professor? Tá? Somando os dois, não. a gente encontra a base, pois não. Não, eu vi que corrigiu ali os últimos, tá certo. Era que a última coluna de setembro minha não estava mostrando como número, mas como texto. Beleza. Corrigiu aí, né? Sim. Beleza, então, PIS aqui 0,65%, COFINS 3%, tá? Não tem muita dificuldade nisso. Vamos aproveitar a tabela que está aqui em cima para a gente fazer. Opa, vamos lá. A nossa tabelinha aqui. 8%, 32%, 100%, desconto financeiro 100%, juros recebidos 100%. Vamos copiar e colar aqui embaixo com uma pequena diferença que nós vamos comentar agora, que é a seguinte situação. Essa receita aqui, ó, de dividendo, isso daqui é uma pegadinha. Esse dividendo não tem incidência de imposto de renda e contribuição social, uma vez que é distribuição de resultado e não se paga imposto de renda nem contribuição social sobre resultado distribuído. Então, aqui o percentual é 0 e aqui também é 0. A gente não calcula imposto de renda e contribuição social sobre essa receita porque é distribuição de resultado. Se ela já foi tributada lá na outra empresa, não tem por que você pagar esse imposto novamente nessa sua empresa. Feita essa pequena observação, a gente já consegue calcular os totais de base de cálculo aqui, ó. Para a gente adiantar, a gente consegue calcular o total de base de cálculo de imposto de renda, 127 mil, e o total de base de cálculo de contribuição social, 146 mil. Então, isso aqui nada mais é do que o lucro presumido ou a base de cálculo dos impostos. Pronto. Muito fácil. Vamos pegar aqui os valores e a gente vai calcular aqui os valores. Primeira parte, a gente calcula o valor da base de cálculo vezes 15%. Está aqui a nossa conta. Tá? A diferença menos os 20% para a gente calcular o adicional está aqui e a contribuição social está aqui em cima. Pronto, seria essa a conta. Deixa eu printar aqui para a gente poder colocar o cálculo lá na nossa atividade. O problema é que exatamente isso, Neide. Como a gente não sabia dessa questão da distribuição de resultado, acabou que aí o número fica todo errado lá embaixo. A base de cálculo fica errada, a base de cálculo fica errada, o resto do cálculo fica errado. É exatamente para isso que serve aquilo ali. É uma pegadinha.
tá? Então, vocês façam a atualização, removam esse número do dividendo recebido da conta e depois reatualiza para ver se os números batem com o que vocês estão aí. Lembrando que PIS e COFINS somente do último mês, somente setembro. Então, vamos dar um tempinho aí para vocês atualizarem o cálculo de vocês. Para o caso do Elton, que ainda não calculou nada, atualizar o cálculo dele também. E a gente retoma, beleza? Vamos continuar no cálculo aí. Qualquer coisa, só me chama. Qualquer dúvida, eu estou bem aqui. Na verdade, René, a questão ela coloca trimestral aqui apenas o imposto de renda e contribuição social, tá vendo? Talvez seja uma confusão, mas assim, o PIS e COFINS a gente calcula sempre do último mês, porque ele é mensal, e os outros a gente calcula trimestral, tá ok? Mas é bem tranquilo, é só atualizar o cálculo aí, não dá muita diferença, não dá muito problema não. Só atualiza a base de cálculo que ele já vai funcionar.
E aí, pessoal, conseguiu fechar? Deu certo os valores? Conseguiu fechar o número, Elton? Conseguiu copiar o seu? Deu certo? Tranquilo? Deu tudo certo Ok, aqui. então, vamos fazer uma paradinha aqui para a gente migrar para outra disciplina. A gente faz uma paradinha até as 10 para as 9. A gente começa na outra disciplina. É o tempo de vocês tomarem uma água, dar uma descansada, a gente já recomeça, tá? Beleza? Beleza.